O Rubens e a Amadinha de novo na internet. Obrigado, povo. Obrigado, turma. Nós estamos aqui sim, ó. Olha aí, ó. Eu e a Amadinha. Vamos hoje ler uma passagem da Escritura, mas primeiro vamos ler um e-mail que diz respeito à passagem, né, amada? Sim. Quem manda o e-mail é o Iá. Não é Alô, nem um e-mail, Iá. né? Foi uma postagem. Ah, você que fez o e-mail e mandou pra mim. Aí eu mandei um e-mail pra você. O Iá fala assim, ó, amada, ó. Vai lá. Quer ler você porque tá pequenininho? Ele vai ler um texto da escritura, depois nós vamos ler na íntegra. Então Tá. vamos ler logo aqui nele, ó. Tá. O mesmo texto que diz que Paulo ficou por 3 anos em um determinado lugar, pregando todos os dias. Não é num lugar pregando um dia, é numa cidade, numa localidade. Na localidade, por Porque ele esse ficou tempo. num lugar, parece que ele ficou 3 anos na mesma igreja. Quando esse tipo de argumento vem de alguém protestante, você já sabe o que está na cabeça do tá na protestante. cabeça do protestante. Na cabeça do protestante está que Paulo ficou numa igreja. Sim. Isso é verdade. Eles vão usar o texto para quê? Senão para defender o processo O religioso. processo religioso. Então a ideia que está na mente do protestante quando ele fala sobre isso é que Paulo ficou 3 anos numa igreja pregando. Certo. Porque ele quer arrumar respaldo para que o pastor da igreja dele, ou ele próprio que é pastor, também fique Tenha respaldo. e faça o mesmo. E faça o mesmo. Agora a grande pergunta que eu faço de imediato para você que está descontaminado é: Paulo participava do processo religioso de Constantino? Sim ou não? Não. Não. De maneira alguma. Então Paulo não poderia estar exercendo o modelo que está aí hoje. Não. Mas o processo religioso vai querer se agarrar na última raiz na beira do precipício para não se estatelar nas pedras. Entendi. Aí vai estar na mente dessa pessoa e ela vai querer levar para a mente da outra que Paulo ficou tipo numa igreja pregando 3 anos, né? Sim. Mas Paulo ficou pregando naquela localidade. Naquela localidade. Nós vimos isso em relatos diversos quando Shaul Paulo percorre a Macedônia, Sim. quando ele percorre Atenas, quando ele percorre vários lugares. É verdade. Né, amada? É verdade. Pregando. Então ele está andando e pregando. Ele vai na sinagoga e prega, vai no aerópago e prega, vai na casa de um e prega, Falando vai a na verdade para É. várias pessoas É. naquela localidade durante rua. esse tempo. esse O Paulo é período. uma pessoa que tomou para si uma responsabilidade de falar o evangelho para as pessoas, as boas novas. E ele dizia: e é me imposta esta obrigação. Ai de mim se não falar das coisas do Pai. É. Mas Paulo não fazia isso por religião. É uma diferença muito grande. Sim. Não era alguém religioso fazendo esta religião. Entendi. Era alguém natural que, quando pode, fala das coisas do Criador. O Rubens, por exemplo, está aqui junto com a Amadinha. Nós estamos fazendo aqui algo religioso? De forma alguma. Não, nós estamos só falando das coisas do Pai. Exatamente. Agora, será que o Rubens e a Elane falam das coisas do Pai em um local determinado, em um horário determinado? Não. Ou é só na internet? Não. Em todo lugar que a gente vai. Em qualquer lugar. A gente só é fala verdade. esses assuntos, a gente não É. tem outros. É verdade. Se tivesse outros assuntos de futebol, eu comentaria, mas eu vou comentar isso. É verdade. Bom Se a Amadinha exemplo. visse novela, ela ia comentar as novelas com a amiga dela, o que é natural, as pessoas fazem, mas a gente não vê, a Amadinha não vê novela. Não, nossa. Então nós só comentamos, na verdade, basicamente sobre isso. Onde quer que a gente vá, quando você vai tratar de um assunto comercial, você vai tratar de um assunto de médico, um departamento público, você vai tratar daqueles assuntos, mas tendo uma oportunidade, alguém Sim. tocou no assunto, você não perde a oportunidade. É. Você faz isso. Ou seja, a gente Fala as boas reside novas. num local e nesse local a gente fala das coisas do Criador onde a gente estiver. As Com nossas quem- relações sociais, elas também passam por a questão de falar do Salvador. Mas não como religioso nem de forma religiosa. Certo. E muito menos mandando a pessoa ser religiosa ou fazer algum preceito. É uma grande diferença do sistema religioso. Com certeza. Agora, é uma grande similaridade com as atitudes de Paulo. Só que Paulo foi diferente, tanto que Paulo é Paulo, né? É claro. Ele se dedicou a fazer só isso, Só mas isso. nunca de forma religiosa. É verdade. Né, amada? É. Nunca por ser um religioso ou por praticar uma religião. Ou nunca porque praticou. ele tinha um cargo de pastor, É. ele exercia É. esse cargo, né? Não, nada disso. Essa hierarquia que É que o existe pessoal hoje. pensa assim, amada, apóstolo é um cargo... Apostólico. É um cargo religioso. Sim. Não é. Pedro não era religioso. Entendi. Os apóstolos do Salvador não praticavam a religião, salvo a questão do envolvimento da própria nação com aquele modelo daquela época. Sim. Salvo isso. Claro. Mas quanto às coisas do Criador, por ser apóstolo, por ser discípulo, eles não praticavam essa religião, porque essa religião não existe. Certo. Eram homens comuns. Entendi. Mas na mente do religioso tudo é religião. Tudo é religião. Então a mente já foca para aquilo. Pra aquilo. Mas nós vamos ler o texto inteiro. Então vamos lá. Ó. O mesmo texto que diz que Paulo ficou 3 anos em determinado lugar pregando todos os dias, bem grafado aqui, né? Sim.
Também diz que o próprio Espírito Santo constituiu bispos. Aí tá bem aqui, ó, bispo bem... Como se bispo fosse o que esses caras entendem de bispo hoje. Mas bispo não é isso, é uma palavra que não foi traduzida. Né, amada? É alguém que tem alguma responsabilidade sobre outras pessoas. Por exemplo, se você está trabalhando e ali tem o seu supervisor, ele é um bispo. Certo. Só que a palavra ali não vai ser usada bispo, porque o bispo foi tragado pelo processo religioso, essa palavra. Entendi. Aí chama de bispo quem é religioso. Religioso. Mas seja qualquer que for a pessoa que exerce alguma função que não é religiosa, amada. O povo só pensa em religião. Entendi. Sobre outras pessoas, ele é considerado um supervisor, Um bispo. ajudante, né? Um ajudante seria um diácono. Um diácono, né? É verdade. Alguém que ajuda é um diácono. Ou seja, vamos ver na relação trabalhista. O ajudante tem um supervisor. Então você tem um diácono, esse diácono tem um bispo. Sim. O bispo tem seu diácono, seu ajudante. Entendi. Só que no clero religioso toma uma forma mística. Exato. Uma áurea divina, né, de preceitos religiosos. Só que isso é uma palavra comum do dia a dia. Naquela época você tinha bispos, tinha diáconos, tinha presbíteros. Sim. Mas era coisa do dia a dia, não é uma religião. Sim. Hoje é que transformaram as coisas que não são religiosas em religiosas. É porque o religioso, ainda mais, sobretudo do protestantismo, ele pega essas passagens, como eles aprenderam, nasceram no cristianismo, né? Nasceram nesse berço católico, né? E daí vem o protestantismo. E como lá tem esse negócio de a pessoa ser levantada bispo, diácono, pastor, missionário, esses troços todos, essa pirâmide, né? É a hierarquia então eles piramidal. acham que na escritura fala disso também. Aí qualquer hora que eles vêem na escritura uma palavra que já não foi traduzida, porque a Bíblia já foi preparada para isso mesmo. É um prato cheio. Aí eles usam. E os incautos caem. Só não vai cair quem não é otário mais, igual eu fui. Aí já não cai mais, porque agora você sabe que essa palavra poderia, como todas as outras foram traduzidas. Olha, por exemplo, aqui nesse texto, ó. Olha aqui. Também diz. Está em outro idioma ou está no nosso? Também diz. Que língua é essa? Português. Também diz que o próprio Espírito Santo... Tem alguma coisa em outro idioma aqui? Não. Não. Também diz que o próprio Espírito Santo constituiu. Tem alguma coisa em outro idioma ou está tudo no nosso? No nosso. Mas por que bispo não foi traduzido também? Certo. Entendeu ou não? Entendi. Poderia estar, no caso aí... Supervisores, né? Que trouxesse paz entre as pessoas. Certo. Aqui ficou apacentasse o rebanho. É verdade. Porque apacentar e rebanho fica uma sonoridade religiosa. E bispo fica também, né? Porque se for só supervisor, no caso de diácono ajudante, não teria essa áurea. Essa áurea de, né, de um acima do outro, que é o que eles mais gostam, de obedecer homens, né? Um acima do outro com relação às coisas do pai. Coisa que você sabe que isso não existe, porque é uma das questões fundamentais. Sim. O Salvador veio para poder substituir aquele modelo sacerdotal. Ele levou cativo o cativeiro. Sim. Então, quer dizer, aquela coisa que mantinha um homem sob outro homem para chegar ao Criador, o Salvador exterminou. Mas o processo religioso, ele tem que apelar para essa existência que não existe, para ele existir. Ele existe sob algo que não existe. Exatamente. Então, quando vem um religioso e faz uma pergunta, ou coloca um post desse na internet, é justamente para reforçar a tentativa frustrada de se amparar em alguma coisa. Mas eu queria que esses próprios bobos que fazem isso chamassem os pastores deles para um hangout, por exemplo, com a gente. Para explicar algumas coisas para nós. Verdade. Entende, amado? Sim. Mas fica botando esses posts aí, porque são também pessoas iludidas. Né? E em alguns casos, pastores que não querem perder o seu dinheiro. Pode ser que é ganhar em cima dos outros. Exatamente. Mas esse próprio texto é contra ganhar dinheiro em cima dos outros. Esse próprio texto que está aí. Ah, tá. Tá certo, amada? O texto, quando a gente lê na íntegra, a gente vai ver isso. Ah, sim. Nós vamos ler. Entendi. Mas vamos lá. Pastor não é título, ok. Mas todos os que apacentam com ou sem título são pastores. Olha aqui, ó. São pastores. Aqui não é pastor, é supervisor. Na igreja tem um pastor? Tem. Tem o bispo? Tem. O bispo lá é pastor ou é um cargo acima do pastor? É um cargo acima. Acima do pastor. Mas aqui o rapaz que escreveu, a pessoa, está apelando para dizer que bispo e pastor é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas quando a gente sabe que não é. É verdade. O arcebispo está acima do bispo. O bispo está acima do pastor ou do padre. Entendi. Entende, amada? Sim. Mas aqui ele vai dizer que é a mesma coisa. Porque quem está apacentando
ele, com título ou sem título, ele é pastor. É que ele não está apacentando. Neste caso, o religioso está exercendo o sacerdócio. Por que exerce o sacerdócio? Porque não é pessoa que, na verdade, ajuda o irmão que está precisando, bota o outro irmão no emprego. Não é essa relação de apacentar as ovelhas, de assentar a paz. Sim. É uma ação de conduzir as ovelhas a Deus. Sim. É uma função sacerdotal do pastor que está aí. É verdade. Mas é nessa mescla que a pessoa não consegue entender que e acaba achando que eles estão falando coisa coerente. Entendi. Entende, amado? É um joguete. Sim. Entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Você tem aqui uma defesa furada de que quem apacenta é pastor. É pastor. Seja com o nome de bispo ou não. Certo. Só que a função que se exerce hoje no protestantismo não é essa Não. de assentar a paz. Entendi. Não é essa de manter as pessoas bem. É a função, na verdade, de levar a pessoa até Deus. Sim, é de colocar a pessoa com o Criador e ele no meio, né? É Que a isso pessoa aí. passar por ele para chegar às coisas. Irmãos, vamos cultuar a Deus. Vamos lá, agora vamos cantar o hino tal. Sim. Quem é que está conduzindo a pessoa a Deus? O pastor, o É líder. o pastor, o líder que está Sim, ali. entendi. Né? Agora, irmão, vamos orar a Deus, todo mundo de joelho. Repete comigo, irmãos, é assim assado. Todo mundo é assim assado. É verdade. Então, é esse que é o maestro, conduzindo a orquestra. Essa orquestra é uma orquestra que canta para chegar a Deus. O pastor, ele desempenha a função sacerdotal. Primeira coisa a se fazer, quando você recebe um e-mail desses, amadinha, e aqui eu estou falando bem para a amadinha mesmo, porque foi ela que me pediu para dar uma olhada para ela, né, minha rica? Colocaram Primeira lá na coisa que minha você página. observa ali é o seguinte: quem está falando isso, qual o objetivo? Defender o sistema religioso. Defender o sistema religioso. Tá Mas certo? é claro. Então você já sabe o objetivo. Sei. Agora você vai ver que a visão dessa pessoa está equivocada porque está achando que vai encontrar defesa para o sistema religioso na Bíblia. Entendi. Enquanto você sabe que não vai. Não existe. Então agora ele vai dizer sobre pastor e sobre bispo. Vai dizer que é a mesma coisa. Só que quando você vai ver o sistema religioso, você vê que um manda no outro. É. O bispo é acima do pastor. Exatamente. Já não é a mesma coisa. E o membro é o último. É o último. E vai ver agora o pior. Eles não são apacentadores de homens. Que aí no caso seria as ovelhas, aí não é animal, é gente. É gente. Eles são, na verdade, sacerdotes. Eles se colocam na posição de quem pode levar o homem Exato. a chegar mais próximo de Deus através dos cânticos, das orações, Sim. do jejum, de todos os preceitos religiosos que se praticam nesses lugares. Ou seja, o homem tem que passar por eles. Passar por eles. Né? Pela religião deles, pela invenção deles, para chegar ao Pai. Não E é? nesse texto que nós vamos ler, que ele usou, você vai ver, volta a dizer, que Paulo está dizendo, amada, que isso não é coisa para ninguém pedir dinheiro dos outros, à Sim. custa de nada disso. Tá. Então não se aplica exatamente a esse pessoal. Sim. Tá entendendo, amada? Entendi. Então vamos lá. O evangelho diz vinde antes de dizer ide ou não? Não existe diz vinde antes de dizer ide. Ide pregar a toda criatura. Não tem esse vinde. Aí foi... entendo Esse que ele vinde não colocou, tem. assim. Os discípulos passaram 3 anos aprendendo para depois irem. Quem disse que depois eles foram? Quem disse que depois esse pessoal que Paulo cita ali foi a algum lugar? Não é isso. Paulo passou naquela localidade pregando para quem aparecesse. Sim. Eu Aí já foi estou de cada aqui, um. meu amado, que escreveu essa idiotice. Eu já estou aqui no mesmo lugar, em São Paulo. Todo lugar que eu vou, estou pregando para todo mundo. Sim. Mas eu montei uma igreja aqui e estou pregando para as mesmas pessoas as mesmas coisas? Não. Não. É verdade. Então não estou a 3 aqui, estou bem mais do que 3. Bem mais. Antes estava no Rio. É. E não São Paulo, hein? Entendi. Nenhuma unha dele. É verdade. Né, amado? É. Aí, como você tem capacidade de dizer, ide para o neófito, quem é Não. novo no negócio, como ele pode ir e falar? Ele vai falar o que ele sabe, ele tem que falar o tempo todo as coisas do Criador. Ele tem que descontaminar a mente dele com o que não presta e contagiar com coisas positivas para ele falar para as Eu pessoas. até entendo por que ele colocou isso aí. Porque, assim, as pessoas que entendem as coisas do Criador, o básico que já entendeu, que o Criador veio para pregar o amor entre o próximo, né? A falta de não prática da iniquidade, não prática da impiedade. A pessoa básico. já entende o básico, a salvação, que ele é o caminho, e o amor ao próximo, o mandamento, o novo mandamento que ele nos deu. A pessoa já entende, já sai falando isso. Já sai falando aí isso. vai lendo, vai conhecendo e vai falando mais coisas. Mas no entendimento do religioso, ele vai ter Ele tem que fazer entendimento. teologia, ele vai puxar pra isso. Que o pastor ensina a eles. Não, para vocês pregar, tem que ter um conhecimento. Por isso que ele colocou essa Isso parte não existe. aí, A mulher do né? poço, ela falou assim, eu ouvia falar de você.
Agora eu reconheço que é assim porque eu estive contigo. Sim. E ela saiu dali imediatamente para a igreja. Pra igreja. Para a cidade. Pra cidade. Foi Pra falar pras falado pessoas. isso da novidade. Mas o segundo religioso aí tá errado. Porque ele coloca o neófito ali, que agora eu vi que são pessoas, né? Que Neo, né? Neo, né? Pô, novas. Então tem que primeiro ter o conhecimento, aprender, no caso, aprender com a religião, todas essas blasfêmias contra a escritura, para depois sair falando que aprendeu com o homem, não com a escritura. Quanto a isso aí, amado, o Salvador e os discípulos disseram, aquele que não fala contra nós são por nós. Deixa-os pregar. Entendi. Né? Sim. Tá pregando. O que importa é que o evangelho, a boa nova, seja pregada. Mesmo que não saiba muito. Apolo foi um desses. Apolo, assim que soube da verdade, saiu pregando. Saiu, é verdade. Pregou o batismo, o ensinamento de João Batista. Foi verdade. E para que melhor? E para que melhor? Depois Paulo né, passou amada? lá, né? É verdade. Isso não tem amparo, essa ideia. Esse já é um tipo de e-mail, amada, que eu hoje, se for para mim um e-mail, uma mensagem, eu não vou perder tempo em ler. Entendi. Para mim, se for para mim. Mas tem muitas pessoas que... Eu penso que vai ser assim, vai ajudar que é um beabá, é um leitezinho, é uma coisa básica, simples, mas que a pessoa pode ser envolvida por uma... Eu penso que sim. Né, uma armadilha. Sim. Né, mas isso não vou falar isso aqui, disso aí é uma coisa que não tem você na escritura, visão religiosa no texto. Certo. Nós vamos ler o texto agora, é Atos 20, e é muito legal esse texto. Eu gosto.